Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Da jornada do povo judeu. E encontramos a importância de conhecermos e vivermos o que o povo passou, para entendermos realmente até porque o Evangelho chegou a nós, o Evangelho chegou às nações. A gente reconhece que as Escrituras, ela segue o programa histórico de Deus, segue aquilo que Deus havia planejado em todos os percalços e as dificuldades. Deus trouxe o seu povo para o seu plano maior, que era a vinda do Senhor Jesus Cristo. E é importante porque começamos a perceber que a história nos narra todo momento da presença de Deus caminhando com o povo. Antes, vemos ali que Deus havia levantado um povo que vivia num governo teocrático, um governo que Deus fazia obra através de quem? Dos sacerdotes e dos profetas. E logo o povo pediu para que houvesse um rei. Então, quando começou a questão da dinastia dos reis, houve uma forte pressão para que o povo sustentasse o rei. Todos os reis eram sustentados por tributação. O povo trabalhava e tributava para manter, toda a pujança e todas as despesas do palácio. Então, foi aí que começou a entrada da dinastia no povo de Israel. Começou com Saul, depois foi com Davi e depois foi com Salomão. Ali o reino era unido. O reino era unido. Mas já em Salomão havia muitas reclamações por causa dos tributos altos. E o povo tinha pouco retorno. E principalmente quando a gente começa a ver essas 10 tribos que se manifestam reclamando da forma como estava sendo conduzido o governo, e dali começa a primeira cisão, a divisão, e quem organiza tudo isso também é o oportunista chamado Jeroboão. Mas em Salomão não conseguiu nada, no reino de Salomão não conseguiu nada, mas com isso causou-lhe o quê? Ele teve que fugir para o Egito, e quando ele retornou, porque Salomão tinha morrido, e seu filho Roboão, então abre oportunidade para que ele manifestasse o seu plano, que era justamente baseado nisso, que o governo era pesado demais e o povo estava sendo sacrificado, e Roboão foi um governo pior em questão de tributação do que do próprio pai. E dali a gente começa a entender que houve uma divisão. Acabou que Jeroboão conseguiu arrastar as tribos com ele, as 10 tribos, e quem ficou com Roboão, filho de Salomão, foram as 2 tribos, Judá e Benjamim. E aí começa toda essa guerra que não era da vontade de Deus, nunca foi da vontade de Deus. E algumas pessoas falam assim, mas houve a divisão por causa de Davi. Não tem nada a ver com o pecado de Davi. Quando Davi tem aquele problema de pecado relacionado à sua conduta errada no palácio, com Betseba, a gente sabe que depois daquilo, Davi ainda reina 24 anos, um governo em paz, um governo em tranquilidade, um governo onde prosperava. Então, não tem nada a ver. O problema ali foi realmente a cisão começada no coração de Salomão e do seu filho Roboão, e entrou o oportunista. O oportunista é assim, ele vê que está dando errado, ele cria sua argumentação naquela fraqueza para poder alcançar os seus objetivos. Foi o que Jeroboão fez. E aí nós vemos as 2 nações nascendo de uma.
que era o reino do norte, que era o reino de Israel, e o reino do sul, que ficou com essas duas tribos, com Roboão. Tem as suas vantagens, as suas desvantagens em tudo, né? A outra porque ficou com as 10 tribos, o reino norte, e o outro ficou com as 2 tribos, porém a que ficou com 2 tribos, ficou o lugar onde Deus havia determinado, com um templo que Deus havia pedido. Então, a sede do poder de Deus, do governo, da presença de Deus, dos sacrifícios, ficou com as 2 tribos. O outro ficou com mais tribos, mas, ao contrário disso, fez tudo quanto foi errado na lei do Senhor. Levantou altares errados, sacerdotes errados e ofertas erradas. Tudo aquilo foi criado pelo desejo do coração para que o povo das 10 tribos não passasse e fosse para a capital do poder de Deus, que era Jerusalém. Aí vocês veem que o negócio engrossa, porque começa a formação do rei em Israel, que não tinha nada a ver com a família real. A formação do rei em Israel não tinha nada a ver com Davi, o que ficou com a promessa de Deus, que de Davi viria o Messias, né? Do rebento de Jessé, que era o pai de Davi, ficou o reino do sul, o reino do norte. Porém, isso tudo aconteceu que não era vontade de Deus, mas aconteceu. E hoje a gente está falando a respeito dos profetas do Reino do Sul e o que sobrou para o povo, né? A gente começa a perceber, os profetas do Reino do Sul e a situação moral e espiritual do povo. Com isso, o povo sofre muito e determinados costumes que não foram retirados, que estava prejudicando a nação, aquilo concorreu para as coisas em que aborrecia mais a Deus, e era assim que as 2 nações viviam. Vimos no estudo anterior os motivos que levaram à bipartição, a divisão do reino de Salomão. Convém lembrar somente este detalhe. O cisma político foi causado por discordâncias do sistema de governo, como eu falei para os irmãos. Essa foi a motivação, mas veio mais coisas depois. As tribos do norte, penalizadas com os tributos no regime de Salomão, reivindicavam um sistema mais igualitário e menos opressor, mas disso tudo aí não foi nada visto. A falta de experiência política de Roboão, que era o filho de Salomão, anunciado um governo ainda mais maduro e recusando-se, mais duro, mais rígido, e recusando-se a atender às reivindicações do povo do norte. Isso provocou revolta e consolidou a dissidência entre as 2 regiões. Surgiram, então, os 2 reinos, um norte, o outro no sul. Depois do cisma político, veio o cisma religioso, como eu falei para os irmãos. Isso vai desembocando e vai desdobrando. O norte organizou seu próprio sistema religioso, inicialmente fiel ao Senhor, mas fazendo concessões cada vez mais perigosas à influência do baalismo, a ponto de perder sua identidade como religião do país da fé. No sul, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém, teve, depois de Roboão, o filho de Salomão, 19 reis passaram, dos quais vários foram assassinados. Então, existia uma política que era contra aquela sequência de reis na visão davídica. O rei de Judá não teve a prosperidade de seu vizinho do norte, mas não invejava, pois tinha a firmeza das suas instituições, que era justamente os sacerdotes, os profetas, que faltava a Israel, isto é, a promessa divina de eleição, a estabilidade e permanência para sempre, pois o Senhor escolheu Jerusalém para habitar. Primeiro dos Reis, aí, capítulo 11. Vamos ler aí, irmãos, para a gente entender um pouquinho. Vamos analisar o que está escrito aí. O que está escrito aí? E a seu filho... Vai passar. 21. 7 anos reinou.
Então a gente descobre aí que o Reino do Sul tinha até uma certa alegação de que estava vivendo dentro da promessa de Deus, dentro da visão que Deus havia estabelecido corretamente. E era assim, porque era o reinado davídico, né? Da família de Davi. E ele era filho de Davi, então estava seguindo o que estava programado na visão profética e de que Deus daria a Israel a Palestina, de que eles estariam ali vivendo em paz. Só que aí a gente percebe que os reis, quando ainda estava com o Reino Unido, começaram também a ter problemas. A gente vai ver desde Saul, né? Porque se a gente for ver direitinho, os filhos de Saul não assumiram o reino, por promessa que era de Davi, mas quando Davi assume, Mefibosete era vivo. E tudo isso, assim, vai pesando, mas Davi honrou, chamou o filho de Saul para sentar à sua mesa, para assumir, devolveu tudo que era do seu pai a ele, porque Davi havia conquistado muitas coisas e não precisava de nada do seu pai, e estava mesmo pela promessa de Deus e a unção do profeta Samuel sobre a sua cabeça, estava tudo certo, mas já existia ali, querendo ou não, uma animosidade, já existia um conflito. Bom, Davi vem, e o seu reino também é um reino próximo, mas que tem problemas. E daí, quando vem Salomão, aquele homem que queria 300 esposas, né? 700 concubinas. Um homem que via assim, tipo, eu vou ali na África para namorar, mandava fazer um navio. O cara era um gastão, o cara, ele tinha uma fama dessa grandeza, quer dizer, tinha frotas e mais frotas de navio, e com isso quem pagava o preço? O povo pagava o preço. E quando Salomão morre, que o povo achava que teria um refrigério, aí vem o filho e aumenta mais a tributação sobre o povo. Aí, realmente, o povo decide para o lado de Jeroboão, porque está vendo que aquilo não era o que Deus queria. Mas a gente vê o rei descendente de Davi para governar o seu povo, a quem Deus fez a promessa de acompanhar no governo. Está lá, 2 Samuel 7. Vamos ler. Tinha promessa, estava tudo bem, mas só que eles não prosseguem nessa visão. Vamos passar isso. Vamos ler junto, irmãos. Agora, pois, assim dirás ao meu povo servo Davi. Verso 9. Verso 10. Verso 11. Verso 12. O qual 13. 14, 15, 16, o Salmo, vamos lá, a tua semente. Ótimo. Bom, vamos pensar aqui, irmãos. Onde acontece o erro de tudo isso? Começa quando o povo de Deus entra na Palestina. Porque não houve preparo nenhum para substituir ninguém. Se a gente for ver na história de Israel, eu falo da nação quando era unida, não houve nenhum preparo para que pudesse ficar uma segunda pessoa para conduzir os propósitos de Deus. A gente vai vendo que quando o povo entra na Palestina, há um hiato, um buraco de substituição. Quando Josué assume o governo, Josué não prepara ninguém para substituí-lo. Não tem ninguém para substituí-lo. Então, a nação se perde ali. E se a gente for ver a história dos 13 juízes, quem eram os juízes? Os juízes eram aqueles que tinham o papel de defender a nação de Israel
antes das dinastias do povo de Deus. Antes de vir o rei, o povo era governado por sacerdotes, profetas e juízes. Os juízes julgavam as causas que eram cabíveis a eles como um rei. Só que eles não eram pesados. E a preocupação maior desses juízes era em defesa de Israel, para poder não sair do temor do Senhor, andar na presença de Deus. Então, os juízes tinham um papel fundamental. Qual era? De libertadores. Libertadores. Todos os juízes que Deus levantou eram para uma missão. De quê? Libertar Israel da mão opressora dos inimigos. Então, até os juízes, quando a gente vai ler, né, que é importante que esses livros eram um livro só, né? A gente vê lá primeiro dos reis, segundo dos reis. A gente vê primeiro Samuel, segundo Samuel. A gente vê primeiro de crônicas, segundo de crônicas. Isso foi quando foi tirado do hebraico para o grego, né, o chamado 70 alexandrinos, quando fizeram a Septuaginta. Então, eles dividiram, organizando, para que a gente pudesse ter uma visão estrutural do que aconteceu. Mas quando a gente lê o livro dos reis, é importante, porque é como se fosse assim, as crônicas, livro de crônicas, é como se fosse, sabe o quê? É um gibi, aquela coisa tipo resumão, resumo do resumo. Você lia assim, você pegava aquela coisa fácil de ler, mas teria que ler os acontecimentos, porque fala do reino de Deus, do reino que Deus havia levantado. Então, é interessante a gente ver, quando acontece todo esse programa de Deus, não houve preparo para substituição daqueles que ascenderam o poder, o governo, não teve. Então a gente vê falhas, e depois, quando a gente vai ver o governo de Ezequias, né? Ezequias ali na demonstração, Ezequias foi um rei razoavelmente bom, como Josafá foi um rei razoavelmente bom, como outros reis que antecederam, foram reis que temiam o Senhor, que guardavam a lei do Senhor, mas não foram completamente aqueles que Deus queria. Não foram. Foram, né? A gente vê o caso de Josafá fazendo aliança com o reino do norte, com Acabe, com Jezabel, e existe até uma substituição ao seu pai, né? Uma mulher que reinou em Israel. A gente vai ver aqui. Por quê? Porque foi casada com o filho de Josafá. E quem era essa mulher? Filha de Acabe com Jezabel. Você vê que as alianças começaram tudo erradas. E como ela não podia dar o governo ao seu filho, porque era novo ainda, porque ela veio para o Reino do Sul, bom, foi as alianças, a forjação. Aí o que acontece? Ali, aquele governo, que a criança era pequenininha, ficou sob regência dela, da mulher. Para tu ver, tudo errado. Primeiro porque Deus já havia rejeitado o governo de Acabe e Jezabel. E agora o reino do sul, com o filho de Josafá, faz uma aliança, casando o filho de Josafá com a filha de Acabe e Jezabel. E reinou, irmãos, reinou assim, desse jeito, foi embora. E a gente percebe que não houve preparo. Essa criança foi perseguida porque existia um desejo de que não desse continuidade mais o governo davídico. E essa criança era de descendência do governo de Davi. Queriam matá-la. Mas a gente vai ver isso mais à frente. Estou falando para vocês como a coisa foi complicada. A coisa não foi fácil, não. Para o Messias chegar, não foi fácil. Imaginem vocês se essa criança, tá, que daria consequência ao governo de Davi, morresse, a história não se complementaria profeticamente. Mas vamos ver. Aí está. E o templo, o único lugar autorizado pelo sacerdote para ser cultuado, era lá em Jerusalém, onde o governo do Reino do Sul ficava ensoberbado, né? Ficava exaltado, ficava crescente. Deuteronômio 12:4. Assim não fareis ao Senhor vosso Deus
mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. Então, era uma promessa de Deus. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os vossos primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. E ali que era o local que Deus escolheu, que o povo tinha que se reunir, vir de toda parte, e vir de todos os lugares para se aglomerarem ali. Ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Eles deveriam estar ali para reconhecer esse lugar de soberania espiritual, religiosa. Não fareis conforme a tudo que hoje fazemos aqui, cada qual tudo o que bem parece aos seus olhos. Não era vontade de Deus isso, mas aconteceu, era promessa. Pode passar. Mas passareis o Jordão, essa era a promessa, está vendo aí? Essa conquista aí é uma conquista de Josué. Passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Pode passar. Então haverá um lugar que escolherá ao Senhor. Tudo isso eu estou falando, irmão, para confirmar o local que o Reino do Sul estava, e a soberania espiritual que Deus havia estabelecido, que o povo havia deixado. O Senhor vosso Deus para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos. Repete de novo, que o livro do Deuteronômio é um livro da repetição da lei do Senhor. Pode passar. Bom, houve maior aparição dos profetas quando começou o governo monárquico. Quando o povo começou a ter rei, os profetas tiveram mais incidência. Poucos casos eram aqueles enquanto não tinha um poder monárquico, porque o poder era teocrático, Deus governava. Mas depois que os reis apareceram, os profetas tinham que vir, porque os profetas tinham o trabalho de anunciar erro, de anunciar arrependimento, anunciar pecado, de ir mesmo colocar o dedo na ferida. Os profetas se levantavam quando tinha sempre ameaça, sempre dificuldades. Os profetas estavam lá para encarar a coisa feia, a coisa ruim. E aqui a gente vai ver quais eram os profetas do Reino do Sul. E esses profetas tinham um papel muito importante nesse trabalho que eles desempenhavam. Não era fácil, não. E a gente vai ver aqui profetas que choraram, profetas que foram até mesmo presos, profetas que tiveram que engolir coisas do tipo, você está profetizando coisas contra o povo. O profeta falava a verdade, e a verdade era como se fosse uma profecia que não era de Deus. O povo estava vivendo numa iminência de cair, numa destruição. Vamos falar do caso de Jeremias. Jeremias é um profeta que ele profetiza num tempo em que ninguém ouve nada. Ninguém quer ouvir nada. Parece com os dias de hoje, né, irmãos? Ele profetiza num tempo que ninguém quer ouvir nada. Por quê? Porque estava tudo tranquilo, aparente. Estava tudo tranquilo, aparente. E Jeremias falou, olha, se vocês não se converterem, se vocês não voltarem ao Senhor, Deus vai trazer a destruição. Está falando a respeito da entrada de Nabucodonosor, mas como eles estavam vivendo tranquilamente, ouvindo coisas que eram contrárias, o que aconteceu? O povo perseguiu Jeremias, principalmente os sacerdotes da casa de Deus. Ele profetiza coisas ruins, ele profetiza contra o reino, e aí a gente vai ver como o povo desprezou a palavra de Deus. Parece muito com os nossos dias hoje. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Para você não dormir aí, né? Acorda. Parece muito. E Jeremias é um profeta, irmãos, aqui para nós. Chegaram à conclusão que Jeremias fosse ser abalizado por algum empreendedor de marketing, de negócios, ele não prestaria para trabalhar em lugar nenhum. Porque nada do que ele fez, tipo, para os olhos de um empreendedor,
foi algo que pudesse tirar proveito. Porque tudo que ele fez que foi contra o povo, ele sofreu. Se fosse ver aí no mercado de trabalho, tipo aquele cara, não, eu não quero esse cara trabalhando aqui para mim, não. Não quero esse cara aqui da minha empresa, não. Mas por quê? Ele falava contra o sistema que eles achavam que estava tudo normal, mas, na verdade, eles não conseguiam obedecer à voz de Deus. Não estava nada normal, nada normal. E a gente começa a entender que Deus tem revelado coisas para nós e nós temos que entender a voz do Senhor. Amém, irmãos? Às vezes a gente fala aqui, irmão, vamos voltar para Jerusalém. Até a pastora Regina fala assim, domingo a gente vai para Jerusalém. Mas tem sido justamente nesse sentido, irmãos. Do jeito que a igreja caminha, eu digo a igreja de um modo geral caminha, sabe? As pessoas querem show, as pessoas querem movimento, as pessoas querem tudo, menos compromisso com a palavra, ser fiel com a palavra, quebrando princípios. Então, a gente se torna uma voz como uma voz profética. E aparentemente, parece que não está logrando nada, não está tendo, assim, um ganho de nada, porque ninguém ouve. E a gente vê um bocado de crente sem raiz, sem fundamento, um bocado de pessoas trazendo ídolos estranhos para a sua vida espiritual. A gente vê hoje o costume do povo está muito aquém do que Deus quer. Porque nós deixamos de lado a palavra do Eterno. E nós vamos ver aqui, porque teve casos aqui maravilhosos a respeito de que encontraram o livro, a Torá que estava perdida. E o povo ficou sem ler a Torá há muitos anos. O livro da lei. O Pentateuco, e houve o quê? Esse reavivamento acontece no período de Neemias. Neemias, quando estava como governador, que acharam o livro perdido aonde? O livro, pastor, estava perdido dentro do templo. Dentro da casa do Senhor, estava como se assim, jogado. E o povo ficou mais de 70 anos sem ler a palavra do Deus eterno. Então hoje a gente está tentando trazer o povo para mais perto de Deus, para permanecer com a lei do Senhor no seu coração. Se não guardar a lei do Senhor, o perigo é iminente. É o que acontece com Jeremias e com outros profetas que a gente vai ver no Reino do Sul. Eu estou falando de Jeremias, que Jeremias foi o que mais sofreu, porque ele teve um período mais longo e ele pegou todo o processo da deportação, porque teve umas 3 deportações. E ele pegou todo o processo, chorou, falou, mas ninguém deu atenção. E, segundo a gente sabe, ele morre lá dentro. Não tem ganho nenhum na visão comum, na visão humana. Seu ministério foi fracassado, mas não, seu ministério foi o melhor ministério que Deus havia levantado, porque estava fazendo aquilo que Deus havia determinado. Mas o preço foi grande. Eu estou falando isso para você começar a sentir como a história, ela não foi fácil. Os acontecimentos não foram baratos, foram caros. Vocês imaginam Deus levantar uma nação forte como era a nação, quando era um reino unido, quando era um reino próspero, se perder, porque a nação, quando era unida, era próspera, era viçosa, mas perderam tudo. Irmãos, a gente tira uma grande lição para as nossas vidas. Assim, na semana eu mando pelo menos uns 2 ou 3 recadinhos aos discipulandos, né? Quem está falando de discipulado aqui, levante a mão. Quem está falando de discipulado, olha, eu mando sempre um recadinho. Faça o seu devocional, não é isso? Faça a sua oração, a sua leitura bíblica, o seu a sós com Deus, guarda a palavra de Deus, porque a gente vive uma vida muito agitada, a gente vive muito preocupado, não precisa ter uma idade avançada para ter preocupação. Hoje as crianças já vivem agitadas, tanta cobrança, ele leva a criança para o colégio, ele leva para a natação, é uma agitação danada, e põe aqui, tem também os deveres sociais, os encontros, né? E é uma agitação tão grande que às vezes a gente vai somando tudo isso, a gente não tem assim uma paz, não tem uma tranquilidade. Então, comece bem o seu dia. Eu sempre digo assim, né, para os discípulos que estão fazendo o curso aqui, comece bem o seu dia, faça o seu devocional, nem que seja 5 minutos, nem que seja 10 minutinhos. Pega a sua Bíblia, escolhe um texto,
leia, peça ao Senhor interpretação. Senhor, me dá a interpretação disso aqui, Senhor. Fale com o meu coração. E, se possível, coloca uma música, adora a Deus. Bota uma música, né, lá no celular mesmo, coloca uma música, louva junto ali com aquela canção. Faça a sua oração, Senhor. Abençoa meu dia, toma meu dia em tuas mãos, abençoa minha casa, abençoa meus trabalhos. Irmãos, a gente não pode fazer como o povo viveu. O povo viveu sem a lei do Senhor e isso trouxe consequências tremendas, tremendas. Então é importante que a gente faça o devocional, traga a presença de Deus para o nosso coração, porque hoje a Jerusalém não é mais geográfica, né? Aqui era geográfica, hoje a Jerusalém é o teu coração e a tua alma, amém? Você pode aplaudir o Senhor? É teu coração. Bom, aí está, ó. Desde quando começou a monarquia com Saul, apareceram também os profetas como reação aos desmandos da monarquia. Inicialmente eles se relacionavam mais com os reis. Os reis ouviam, convivendo com eles no palácio. Mas nem por isso podem ser considerados profetas da corte, porque houve realmente conflitos diretos, né, com os reis, quase como funcionários do Estado. A começar por Samuel no templo de Saul e Davi. A gente vê ali um tipo desse, né? Samuel sempre presente, junto com Davi, orientando, aconselhando, passando por Natã e Gade com Davi, e depois Aías de Siló com Salomão e Jeroboão I, primeiro, né? Os profetas sempre exerceram um papel crítico perante os monarcas, porque realmente eles denunciavam. O profeta é aquilo. O que a Jezabel falou para Elias? Hoje mesmo você vai morrer, vão arrancar a tua cabeça. Porque era assim, o profeta ele sofria muito, né? Durante a monarquia dividida, os profetas floresceram, mas no norte, onde as tradições já vistas, né, do tribalismo foram mais conservadas e também onde as realidades políticas, social, religiosas exigiam intervenções severas desses homens de Deus, que eram criação de adoração, eram coisas absurdas, né? O povo, quando foi dividido em Siquém, que era o primeiro movimento da capital do Reino do Norte, Siquém. Depois em Betel, depois foi Damasco ou Samaria. Então, em Siquém e Betel, era tudo aquilo que Deus havia proibido. Eles levantaram o quê? Altar ao bezerro de ouro. Para vocês terem ideia. E profetas com um tipo de profetismo que era tudo contrário e fazia o povo errar. O povo adorava, fazia... Pensou, Daniel? Louvou a adoração a esses bezerros. Eles obrigavam o povo a fazerem isso. Tu vê, aí ficou uma coisa muito humana. Eles sentiram deuses, esses sacerdotes na orientação. Então, houve mais evidência do profetismo contra a nação do Reino do Norte por causa de maior manifestação de rebeldia contra a palavra. Então os profetas foram tomando distância cada vez maior, né, do rei e do palácio por causa disso. E se identificando mais com o povo, com os pobres, os excluídos do sistema. Assim fizeram. No sul, durante o reinado de Salomão e depois dele, não se ouve mais falar de profetas até a segunda metade do século 8, né, antes de Cristo. Pode passar. Quando surgiu eloquente Isaías, né? Isaías no templo do rei, né, Uzias, né? A tradução traz Uzias ou Osias. E tem um reinado também complicado, e Isaías tem uma omissão muito grande. Depois que morreu o rei Uzias, ele tomou a tendência do seu ministério profético, mas segundo a tradição, Isaías teria sido morto, também cerrado ao meio. Sua mulher também havia sido morta, e tudo isso porque foi rejeitado o seu ministério profético. Tá? Vai passar. Talvez esse silêncio no sul se deva ao fato de que a teologia davídica, elaborada na corte, e a relativa paz que vivia o reino de Judá durante pouco mais de 100 anos, inibiam o surgimento desses grandes críticos da sociedade, né, os profetas. Como eu falei para os irmãos, a incidência maior de erro, de males e de contradições à palavra de Deus era no reino
do norte. Os profetas eram os verdadeiros arautos do javismo, né? Javé, o Senhor dos senhores, defensores da religião no seu sentido mais profundo, da lei do Senhor, guardar a lei do Senhor, como nós já falamos. Eles eram uma instância crítica junto à monarquia. Eles viviam ali sempre batendo na porta do rei, dizendo, tem coisa errada aí, não pode ficar assim. Uma forma de consciência popular diante dos desmandos dos monarcas, corretamente. Era isso aí. Não foi em vão que eles denunciaram o culto externo desligado da prática da justiça, né? Pra vocês terem ideia, lá houve até culto que sacrificava pessoas. Sacrificava. O povo está com sono, né? Dá soninho, né? Os irmãos apertando o olho, né? Então, tu vê, coisa que Deus condenava mesmo, né? Sacrifício humano. Ele sacrificava ao Deus a Moloque. Então, era um sacrifício, e segundo alguns, o próprio Salomão, no Reino do Sul, também havia cometido isso. É bizarro, mas era a coisa mais forte no Reino do Norte do que no Reino do Sul. Mas tem também esse sentido, porque Salomão havia experimentado de tudo nas outras religiões, e isso trouxe realmente uma ira profunda de Deus ao seu reino. Os reis de Judá encontraram a crítica e a oposição frequente de profetas. Aí você vai entender, o pessoal fala assim, eu sou profeta. Vocês vão entender o ofício do profeta aqui. Por isso que às vezes as pessoas não entendem assim, o pastor é contra o profeta. Meu irmão, se você soubesse o que é o ofício do profetismo mesmo. Hoje, o profeta é um apelido. Profeta é todo aquele que prega a palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus, é profeta, no sentido do Novo Testamento. Então, aí as pessoas dizem, não, eu sou profeta. Você é capaz de ser profeta, entender? Aí você entende a Bíblia. Porque o profeta, dentro do profetismo que Deus queria, nesse tempo, que não era o tempo da graça, era assim. O pessoal hoje, se quebrar uma unha dentro da casa de Deus, eu não volto mais para aquela igreja. Meu Deus, eu não quero mais saber disso. O pastor não falou comigo, o irmão deu a cara para mim, e estava dizendo o quê? O profeta perdeu nem uma unha, está reclamando, meu irmão. Aí o pessoal acha o seguinte, que eu sou profeta. Irmãos, no sentido lato da palavra, o profeta hoje não é o profeta do passado. O profeta do passado tinha um profetismo que era de enfrentar essas circunstâncias. Mas pastor, mas lá na Bíblia está escrito também o ministério de profeta. Mas é diferente do profetismo do Velho Testamento, do javismo. É diferente, porque o profetismo aqui era de dedo na cara, de enfrentar, de espoliar mesmo com a palavra de Deus o mal. Não era essa coisa, não. Hoje o profeta é adorado, né? O cara que diz que é profeta, ele é aclamado. Mudou tudo. É profeta, então ande com pele de camelo, pele de animal no corpo. O profeta andava assim, o profeta não se preocupava com aparência. Não, o profeta hoje quer andar de marca, pô. É crocodilo, não sei o quê, e quer hotel, mudou tudo. Então, não é esse profetismo que, infelizmente, o gospel, onde eu falo que esse gospel maldito trouxe essa herança do mal para a igreja, né? De transformar a igreja em empresa, transformar a igreja em negócios, de fazer do altar palco e de transformar as igrejas em clubes para fazer shows. Então, irmãos, a gente vê que a igreja realmente precisa vir para Jerusalém. Amém? E hoje está na evidência, né? A igreja hoje é a igreja que todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ser empresário, quer dizer, quando a gente vai estudando, será que não é a mesma coisa que fizeram em Siquém, que fizeram lá em Betel? Sabe que o problema está faltando profetas para denunciarem justamente essas coisas? A gente vai ver. Os reis de Judá encontraram a crítica e a oposição frequente de profetas da envergadura de Isaías e Jeremias, como havia falado para vocês, que exerceram o seu ministério profético por 3 ou 4 décadas. Foram realmente um tempo longo que eles profetizaram.
vivendo as situações mais adversas. Eles viram o povo na exuberância, naquela pungência, e viram também o povo caindo e sendo arrastado. Pra vocês terem ideia, os reis, isso era cometido com a Babilônia. Eles pegavam os reis de outros reinos, vazavam os olhos. Por quê? Para não ter segmento mais daquele reino em nenhum tempo. Eles vazavam os olhos, os filhos eram mortos. Vocês terem ideia, os filhos eram mortos. Por quê? Acabar com qualquer intuito de ser novamente aclamado aquele reino, uma continuação qualquer. Eles matavam. Então o cara ficava cego e muitas vezes esse rei, que eu vou falar, ele era castrado, era arrancado o pinto dele, tirado tudo. Ele ficava eunuco pela forçação da imposição do outro. Olha que coisa horrível. E isso aconteceu, irmãos. Aconteceu aqui. A gente vê tudo isso por causa da desobediência. Desobediência. A gente vê, você lê a Bíblia assim, meu irmão, lê a Bíblia, vem estudar conosco, você vai aprender muita coisa. A gente tem que entender a Bíblia como ela é, como é importante você estar aqui ouvindo a voz do Senhor. Alguém está aqui pregando, alguém está aqui ensinando, você ouvir a voz do Senhor. Às vezes, um pregador fica uma semana para preparar um sermão, uma semana. Aí, quando vai pregar, a pessoa fica aqui, 1h30, né? Mas é um comichão, né? Fica rebolando e vai para o banheiro, vai para cá. E nessa hora dá sono, dá coceira, dá irritação. Mas eu vou te dizer, isso é coisa mesmo que a gente cria, que a gente não dá valor. Se a gente soubesse como é importante saber, porque, irmãos, a única coisa que as pessoas não podem nos tirar é o conhecimento. Quando você tem conhecimento, você é liberto, amém? Você pode aplaudir o Senhor, você é liberto. Eu creio que esse tempo que a igreja tem começado a reviver esse aspecto do ensinamento, eu vou dizer para os irmãos, não só os irmãos são abençoados, como também nós somos abençoados. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou a respeito disso, né? Conhecereis a verdade. Então, não tem outra coisa melhor do que a verdade, né? Embora, às vezes, a gente não vai ter resposta para algumas coisas aqui dentro do que nós estamos estudando. Pastor, tem resposta? Às vezes não tem, porque o que é uma teoria? Uma teoria é uma coisa que não é uma coisa confirmada. Então, a gente vai ficar assim, sobre teoria, sobre tese, mas a gente vai pensar, a gente vai analisar, olha só, vamos ver aqui, vamos ver aqui. Então, vamos ter uma direção. Eu penso que a melhor coisa para o povo de Deus hoje é se voltar para as Escrituras. Avivamento não existe sem a palavra de Deus. Reavivamento não existe sem a palavra de Deus. Não existe sem a palavra de Deus. Então, nós precisamos voltar. Para quê? Para as Escrituras. Irmãos, próximo domingo nós vamos fazer aqui um encerramento, tá?